Boaventura de Souza Santos, ele diz: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Bom, em 2025, completam 25 anos da morte de Mãe Gilda, né, que era a Yalorixá do Axé Abassá de Ogum, localizada aqui em Itapuã, em que, dentro de um contexto do uso da imagem dela, ela sofre uma agressão dentro do terreiro dela, que ocasiona o falecimento dessa senhora. E antes dela falecer, ela consegue ainda assinar uma procuração para que se comece o primeiro processo contra a Igreja Universal, que vai até o final por conta de intolerância e ódio religioso no Brasil. Então são 25 anos desse marco histórico nosso, que é a morte de Mãe Gilda, e que gera o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. E a gente continua ainda num debate muito importante, que a gente é de verdade visto de forma igual pela legislação e pela sociedade? E aí, para a gente falar um pouco disso, eu vou trazer para vocês um exemplo. Quando entra uma pessoa no ônibus e que começa a fazer uma fala religiosa, como isso é visto dentro da sociedade? Será que quando uma pessoa de religião de matriz africana ou uma religião não cristã que faça uma prática dessa no espaço público, como que ele é tratado com isso? A liberdade de expressão, ela não pode se sobrepor ao direito à liberdade religiosa. Eu passei, por uma experiência dentro do transporte público, e essa experiência me voltou, enquanto muçulmana, enquanto mulher negra, que estava ali ocupando o transporte público, como qualquer cidadão, e aconteceu o que muitas das vezes ocorre, nos transportes públicos aqui no Brasil, que é o proselitismo religioso ambulante, a gente pode chamar assim, por dizer. E dentro desse transporte público, eu sofri um ato de intolerância religiosa, porque uma pessoa chegou, ela veio entregar panfletos, eu não aceitei o panfleto. Naquele momento, eu fiquei realmente preocupada de como as outras pessoas iriam me ver, porque ele começou, a dizer: essas religiões que querem explodir o mundo. E eu estava usando o véu, que é um marcador étnico-racial. Todas as pessoas do ônibus se voltaram para mim e começaram a me observar. É uma situação que ocorre cotidianamente, A gente, às vezes, passa despercebido. Dia 21 de janeiro de 2025, nós estamos vivendo um marco histórico, dos 25 anos da morte de Mãe Gilda, e a morte dela foi um marco dentro da legislação brasileira, porque foi o que deu início ao processo de busca não só por justiça, mas pelo conhecimento jurídico no que tange à liberdade religiosa no Brasil. É a partir desse momento que a gente começa a debater nos espaços jurídicos sobre liberdade religiosa. Ainda estamos muito tímidos, ainda temos muito o que debater, mas foi a partir desse ato, de Mãe Gilda, dela deixar essa procuração e de Mãe Jaciara correr atrás dessa justiça, que se fez em 2007 o dia que estabelece o combate à intolerância religiosa no Brasil, e a partir daí políticas públicas voltadas para esse sentido. Então, todas as demais religiões passaram a ser agraciadas através dessa luta, que foi uma luta das religiões de matriz africana. É muito importante a gente falar isso. O princípio da igualdade é um princípio basilar dentro da nossa Constituição. Muitas das vezes é interpretado através do entendimento de cada um. Religiões hegemônicas querem utilizar do que tem sido desenvolvido sobre o racismo religioso no Brasil e querem se apropriar desse instituto e dizer que também sofrem racismo religioso. Elas podem sofrer outros tipos de violação, podem sofrer outros tipos de questões, mas racismo religioso envolve outras questões históricas e processos negados de reparação aqui no nosso país que não se desenvolvem. Então, quando você pega esse conhecimento jurídico e você distorce para aplicabilidade
de acordo com a conveniência, você também tem um caso muito grave de insegurança jurídica que é criado no nosso país. Debates como esse, discussões como essa, discussões acadêmicas, no campo jurídico, no campo sociológico, ajudam, colaboram para que a gente lute e para que esses estudos sejam verdadeiras armas no combate à intolerância religiosa no Brasil. A gente não pode esquecer, porque esquecer é deixar de resistir. E resistir é o nosso principal ponto enquanto pessoas negras. Nós estamos aqui porque os nossos ancestrais resistiram. E nós existimos por causa dessa resistência. E é isso que nós vamos fazer para os próximos. Vamos continuar essa resistência para os próximos que virão a partir de nós. Que realmente é uma luta coletiva. A gente não está falando de pensar direitos para um segmento específico, né? A gente está falando de uma discussão de um âmbito geral e que abarca toda a sociedade. Liberdade religiosa e liberdade de crença são pilares da nossa democracia. É uma democracia bastante criticável, eu sei, mas ainda assim é o melhor dos nossos sistemas atuais. E quando a gente permite ou a gente não permite, a gente ataca a liberdade religiosa, de crença, de culto, de qualquer pessoa, ou até mesmo quando somos vítimas desse ataque, a nossa democracia e o nosso ser social está em risco. E eu quero, então, chamar a atenção, nessa minha fala, aos meus irmãos e minhas irmãs de fé. Eu sou pastor, sou evangélico há mais de 20 anos, eu sou pastor pentecostal, e eu sei muito bem que, ali por meados de 2000, dos anos 2000, final dos anos 90, os perseguidos éramos nós. O que aconteceu conosco que nos levou do lugar de perseguidos para perseguidores? É de se pensar. E bastante preocupante, porque nós não fomos chamados por Jesus para sermos perseguidores. Nós fomos chamados por Jesus para fazer o bem, para amar as pessoas e para, de alguma forma, contribuir com que elas alcancem uma vida melhor, o reino de Deus e o reino dos céus. Portanto, proteger e defender o direito das pessoas de exercerem a sua fé além de também garantir um direito que é básico, constitucional, de todas as pessoas, é também garantir o nosso direito, proteger o nosso direito de exercer a nossa espiritualidade, a nossa fé. Quem nos ensinou a odiar, a não respeitar outras religiões? E por que nós fomos ensinados? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Por que nós fomos ensinados? Eu, do tempo que me conheço por gente, não conheço, não sei, nunca fui atacado por gente de religião alguma. Recentemente, a partir de adotar a posição religiosa que eu adotei, de olhar as outras expressões de fé e abraçá-las, acolhê-las, tenho sido atacado pelos irmãos da minha própria fé. Mas nunca fui atacado por religião nenhuma diferente da minha. Então, a gente precisa repensar, refazer o que é que fizeram conosco, ou o que estão fazendo conosco, com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, que levou a gente a atacar e a odiar pessoas diferentes. São povos diferentes, com tradições diferentes, com culturas diferentes, mas na diferença a gente pode encontrar unidade. Esse é o nosso chamado. Essa igualdade que pregam por aí, essa equidade que dizem que existe por aí, não é verdade. Não é verdade. E eu temo, meus irmãos e minhas irmãs, no fundo do meu coração, que nós estejamos caminhando para um caminho que é meio que irreversível, de totalidade evangélica, no sentido de impor um Estado que persiga, um Estado que não permita que as outras pessoas exerçam a sua fé, acreditando que tudo tem que ser conforme a gente pensa, tudo tem que ser conforme a gente quer. Não existe igualdade nisso. A nossa linguagem é o amor, é a graça, é a misericórdia. Eu não consigo ver Jesus perseguindo ninguém, muito pelo contrário. Nossa responsabilidade como cristãos é promover a paz. Isso, achar essa unidade, né, essa diferença, aonde a gente se conecta mais do que aonde a gente é diferente. A origem comum dos nossos ancestrais que vieram escravizados não eram religiosos, do ponto de vista. Né? Eles trouxeram suas práticas sociais, culturais, espirituais, econômicas, né, seus saberes, se olharmos lá atrás, né? Essa é uma questão importante de ser percebida. Então, nós temos uma questão em comum. E todos nós, como os negros, vamos sofrer o racismo na sociedade brasileira. E todos, nos seus grupos religiosos, sofrem preconceito e discriminação. Isso é um dado importante. Isso é bom que as pessoas percebam, porque parece que não é isso, né? Parece que todo mundo é igual. Por isso que eu sempre trato nesse debate que se fala sobre racismo religioso, perceber isto, né? Tem algumas questões, algumas limitações, algumas coisas em comum. Por isso que essas falas aqui são muito comuns. Claro que ela não é a maioria do grupo religiosos que existe no Brasil.
A visão hegemônica é uma visão muito ocidental, que tem impacto na construção dessa ideia de liberdade e democracia. Tem que observar que o Estado contemporâneo moderno é uma construção, pouca gente fala sobre isso, ela é uma construção dos reformados. Quem traz essa ideia de equidade, essa ideia de liberdade, essa ideia de laicidade, né, são os reformados. E o Brasil ele é muito sutil numa coisa que foi importante, né? Primeiro é o Código Criminal, de 1890, do século XIX. Ele nasce antes da Constituição da República, o Código Criminal. Então, as nossas práticas já estavam ali criminalizadas. Né? Então, quando surge que o Estado é laico, nós não exigimos benefícios desse Estado laico. Essa laicidade é por conta da pressão dos reformados e que tinham já uma influência nessa relação. Não é dos pentecostais, isso é depois, isso do século XX. Então, temos que perceber que não há essa igualdade. Não há essa igualdade. Né? No Brasil nunca houve. A teologia também ela não é isenta. A religião não é isenta. As pessoas acham que a religião é isenta. A religião sempre tem por trás dela uma construção social, política, econômica e cultural. Qualquer delas, isso. Não é à toa que a partir dos reformados ficava base para o liberalismo e o capitalismo. Então é disso que nós estamos falando. Então a intolerância ela serve como perseguição justamente por isso. Como é que você reduz o outro e amplia o mercado da fé. Então, o debate tem a ver com isso. Consequentemente, você ganha expressão política. Também não pode generalizar, porque tem o Pastor William, tem o Kleber Lucas, tem outros que pagam um preço muito grande. Então, entender que essa liberdade não existe, basta ver o que aconteceu agora aqui no Rio de Janeiro. Né? Por uma medida política, o prefeito abre um palco gospel. Você acaba introduzindo uma cultura religiosa, porque o gospel é mercado, mas é uma cultura religiosa. Né? Então, e o Estado, que tem que ser laico, ele não faz isso. E laicidade compreende equidade, você dá as mesmas condições para os grupos menores, não é para quem já tem, para quem já é hegemônico. Ainda mais o Estado, com os seus recursos, com as suas possibilidades, ele tem que manter não só a laicidade, mas a liberdade. Então, você vai ter daqueles que são mais atingidos, não os que têm. E, pelo contrário, eles usam isso justamente para equilibrar apoio entre evangélicos, do ponto de vista do que virou uma potência eleitoral importante, e católicos. E aí esses grupos passaram a utilizar, porque eles não utilizavam não, se você observar. O discurso da liberdade de expressão, eles passaram a usar quando eles ficaram na corda, encolhido com relação à população LGBT. Né? Então, o LGBT começou a bater, né, contra o proselitismo, né, de ódio, né, e também de ódio de matriz africana, mas eles usam muito mais com relação à população LGBT e às bancadas. Né? Assim, não, aí a liberdade de expressão, mas há limite para isso. A própria Constituição ela fala claramente sobre isso. A liberdade de expressão não lhe dá o direito de ter um discurso de ódio. São coisas diferentes. Você expressar opinião é uma coisa, você usar proselitismo de perseguição e de ódio é outra coisa. Eu não sou jurista, mas sei que é outra coisa totalmente diferente. Essa percepção que nós temos que ampliar na sociedade, justamente essa ideia da liberdade, mas da liberdade a partir de um campo. Mangilda é um símbolo que não é mais só um símbolo do povo do Candomblé. Isso que a gente tem que entender. Ela é um símbolo da liberdade geral. A todos aqueles que sofrem intolerância religiosa, todos aqueles que... ela tem que ser um símbolo maior. Então, a gente tem que ter essa capacidade de transformar o 21, o nosso esforço, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, não só uma data de uma vítima, mas uma data de um símbolo de liberdade, né, que nos interessa para que freia esse discurso de ódio, de racismo e de perseguição. Agora, é fundamental a gente trazer essa questão de que a gente está falando de uma luta que não é exclusiva para um segmento. Eu vou bater muito nessa tecla, porque é sobre isso que a gente está falando quando a gente quer ampliar o debate. Enquanto Koinonia, a gente agradece, a gente reafirma o nosso compromisso institucional de trazer questões que são importantes para a nossa sociedade, mas que principalmente que a gente acredita. A gente está aqui há 30 anos, essa organização, buscando criar pontes de diálogo com formação política, porque é isso que a gente acredita. E a gente acredita que é aí que a gente vai conseguir transformar essa sociedade e ter pessoas nos lugares de protagonismo, assumindo esse lugar com um discurso e prática, para além só do discurso, com práticas do diálogo e práticas de equidade.